No meio do caos, onde o coração grita por respostas, Deus sussurra: entregue tudo a mim. A vida é cheia de reviravoltas, algumas esperadas, muitas não. E nesses momentos de incerteza, frequentemente tentamos controlar cada pequeno detalhe. É da natureza humana segurar firme, agarrar-se aos nossos planos, aos nossos cronogramas e à nossa compreensão limitada de como as coisas devem se desenrolar. Mas o que acontece quando a vida não segue o nosso roteiro? O que fazemos quando a estrada que traçamos desmorona sob nossos pés? É aqui que a fé entra em cena. Não qualquer fé, mas uma confiança profunda e inabalável no tempo de Deus. Porque aqui está a verdade. Deus não opera segundo nossos relógios ou calendários. Seu tempo não é limitado pelas restrições da compreensão humana, e seus caminhos são muito mais altos que os nossos. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você crê que Deus tem um plano perfeito. Curta e se inscreva para não perder o final surpreendente. Quando colocamos tudo nas mãos de Deus, não estamos desistindo. Estamos dando um passo adiante. Estamos dizendo: Deus, eu não tenho todas as respostas, mas confio que o Senhor tem. É preciso coragem para se render. É preciso ousadia para dizer: não sei como ou quando, mas sei quem. E esse quem é aquele que te criou. Aquele que vê o quadro maior quando tudo o que você vê são pedaços espalhados. Confiar no tempo de Deus significa entender que atrasos não são negações. Portas fechadas muitas vezes são proteção divina. Desvios podem parecer retrocessos, mas na verdade são preparações para algo maior. Quando paramos de lutar contra a vida e começamos a descansar em Deus, começamos a ver como Ele orquestra perfeitamente cada momento. Ele nunca está atrasado, nunca está adiantado. Ele está sempre na hora certa. Portanto, se você está em uma temporada em que as coisas parecem incertas, se está no meio do caos, perguntando-se como tudo vai se resolver, respire fundo e lembre-se: Deus está no controle. Coloque tudo nas mãos dele, deixe-o liderar, porque o tempo dele não é apenas perfeito, é sempre para o seu bem. A fé é a ponte entre onde você está e onde deveria estar. Não se trata de conhecer cada passo da jornada. Trata-se de confiar naquele que está te guiando. O medo e a dúvida têm uma maneira de se infiltrar, sussurrando mentiras ao seu espírito. Você não é bom o suficiente. Você nunca vai conseguir. E se tudo desmoronar? Mas aqui está a questão. A fé silencia essas vozes. A fé te lembra que você não precisa ter tudo resolvido. Você só precisa acreditar naquele que tem. Quando você coloca tudo nas mãos de Deus, não está agindo a partir do medo. Você está entrando na confiança. E confiança não significa que você não terá perguntas. Confiança não significa que você não enfrentará desafios. Significa que mesmo na tempestade, mesmo na incerteza, você escolhe acreditar que Deus é maior que os obstáculos à sua frente. A fé não é a ausência de medo, é a recusa em deixar o medo ter a última palavra. A fé não é passiva, é ativa, é avançar mesmo quando o caminho não está claro. É aparecer mesmo quando você se sente desqualificado. É acreditar que se Deus te trouxe até este momento, Ele já preparou o caminho para você passar por ele. A fé não apenas move montanhas, ela move você. Ela tira seus olhos do problema e os fixa na promessa. E aqui está o que quero que você entenda. A dúvida sempre baterá à sua porta, mas você não precisa deixá-la entrar. O medo tentará te paralisar, mas a fé te dará força para continuar. Quando você vive com fé, está dizendo: não preciso ver para crer. Você está declarando que os planos de Deus para a sua vida são maiores do que qualquer coisa que você possa imaginar. Então, seja o que for que você está enfrentando agora, seja o que parecer impossível, esmagador
ou fora de alcance, lembre-se disto: a fé é sua chave. Dê um passo adiante, não porque o caminho está claro, mas porque a palavra de Deus é verdadeira. Acredite além do medo. Supere a dúvida e veja como Deus se manifesta quando você ousa confiar nele plenamente. A preocupação tem uma maneira de se enrolar na sua alma, não é? É pesada. Ela drena sua energia, rouba sua paz e te mantém acordado à noite. E, no entanto, muitos de nós a carregamos como se fosse uma medalha de honra, como se preocupar com algo pudesse, de alguma forma, resolvê-lo. Mas deixe-me perguntar: quando a preocupação já resolveu um problema? Quando o estresse sobre o futuro já o mudou? A preocupação é um fardo que nunca fomos destinados a carregar. Quando você coloca tudo nas mãos de Deus, está dizendo: eu me recuso a carregar o que nunca foi meu para carregar. Você está dizendo: Deus, não sei o que o amanhã reserva, mas confio que o Senhor o segura. Aqui está a verdade. A preocupação está enraizada no controle. Queremos gerenciar resultados, prever o futuro e garantir que tudo saia como planejamos. Mas a vida não funciona assim. E quanto mais tentamos controlar o incontrolável, mais ansiosos ficamos. Deixar ir não significa desistir, significa entregar a Deus. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E essa palavra lançar é poderosa. Significa jogar, arremessar, liberar. Não é um ato gentil, é intencional e decisivo. É dizer: Deus, isso é pesado demais para mim. Tome. E quando você faz isso, algo incrível acontece. Você encontra paz. Não porque a situação mudou, mas porque sua perspectiva mudou. Você percebe que Deus é maior que o problema que você enfrenta. Ele é mais forte que a tempestade em que você está. E Ele é mais que capaz de lidar com o que parece impossível para você. Então, hoje, se você está carregando o peso da preocupação, eu te desafio a soltá-lo. Coloque-o nas mãos de Deus. Pare de tentar descobrir cada detalhe e comece a confiar naquele que já resolveu tudo. Porque quando você libera a preocupação, você abre espaço para a paz. Quando você deixa ir, você abre espaço para Deus entrar e fazer o que só Ele pode fazer. Ei, já clica no like se você quer paz no coração, comenta amém e fica até o fim para uma mensagem que vai te tocar. Há uma paz que vem quando você para de lutar pelo controle e começa a confiar no plano de Deus. Mas rendição, essa não é uma palavra fácil para a maioria de nós. Somos ensinados a segurar firme, a esforçar-nos mais, a continuar tentando fazer as coisas acontecerem com nossa própria força. E quando a vida não sai como queremos, ficamos frustrados, questionamos e resistimos. Mas aqui está a verdade. Rendição não é desistir, é entregar. É reconhecer que o plano de Deus é maior, melhor e mais bonito do que qualquer coisa que poderíamos imaginar para nós mesmos. Quando você se rende, não está perdendo o controle. Está colocando-o nas mãos daquele que conhece o início e o fim. Há uma história sendo escrita para a sua vida. Deus é o autor. Ele vê o quadro completo enquanto você está olhando apenas para uma única página. O que pode parecer um retrocesso para você, muitas vezes, é uma preparação para algo maior. O que parece uma porta fechada pode ser a maneira dele te proteger de algo que você não podia ver. E o que parece, espera muitas vezes, é preparação para a bênção que está a caminho. Quando você se rende a Deus, está dizendo: confio que seu plano é maior que minhas preferências. Confio que sua sabedoria é maior que meu entendimento. Esse tipo de confiança traz paz. O tipo de paz que não depende das circunstâncias. É uma paz que permite que você permaneça firme quando a vida parece incerta. Uma paz que acalma sua alma
mesmo no meio do caos. A rendição não significa que a vida será sempre fácil, mas significa que você não terá que enfrentá-la sozinho. O plano de Deus é perfeito, não porque evita todos os desafios, mas porque promete trabalhar todas as coisas para o seu bem. Mesmo a dor, mesmo as decepções, mesmo as coisas que você não entende agora, Ele está tecendo tudo isso em algo belo. Então, se você está segurando firme demais hoje, se está tentando forçar as coisas a acontecerem ou consertar coisas que parecem quebradas, quero te encorajar. Solte. A rendição não significa derrota, significa vitória. Significa permitir que Deus pegue a caneta e escreva a história que Ele sempre planejou para a sua vida. E nessa rendição, você encontrará uma paz como nunca conheceu. A vida nem sempre sai como esperamos. Haverá momentos em que o peso parece insuportável, quando os obstáculos parecem intransponíveis e quando a estrada à frente está coberta por sombras de incerteza. Esses são os momentos que testam sua fé. Os momentos que te esticam, te desafiam e te fazem perguntar se você pode continuar. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa caminhar por isso sozinho. Quando você coloca tudo nas mãos de Deus, você confia nele. A confiança não é apenas para os dias ensolarados, é para as tempestades, é para os momentos em que você sente vontade de desistir. É para as noites em que você clama, "Por que, Deus?" E não houve uma resposta. A resiliência não vem de evitar provações, vem de enfrentá-las com fé. As provações não são destinadas a te quebrar, elas são destinadas a te construir. Não são punições, são preparações. Deus frequentemente usa as temporadas difíceis da vida para moldar seu caráter, aprofundar sua fé e te posicionar para algo maior. Pense nisso. O ouro é refinado no fogo. Os diamantes são formados sob pressão. As histórias mais belas de triunfo sempre começam com momentos de luta. Quando você enfrenta provações, você tem uma escolha. Pode deixar a dificuldade te definir, ou pode deixar que ela te refine. Você pode tentar carregar tudo sozinho, ou pode entregá-lo a Deus e dizer, "Senhor, não posso fazer isso por mim mesmo, mas sei que o Senhor pode." A resiliência não significa que você não sentirá o peso do que está passando. Significa que você continua avançando, sabendo que a força de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aqui está o que quero que você lembre. Toda aprovação tem uma data de validade. A dor é temporária, mas as promessas de Deus são eternas. Você pode não ver a tu, hoje ou mesmo amanhã, mas se continuar confiando, continuando a acreditar e continuando a colocar tudo nas mãos dele, ele abrirá um caminho. O mesmo Deus que te trouxe através das tempestades passadas também te trará através desta. Então, não desista. Não deixe o peso da provação te convencer de que Deus não está trabalhando. Mesmo quando você não pode ver, Ele está se movendo. Mesmo quando parece impossível, Ele já está abrindo um caminho. A resiliência não é sobre ser forte por conta própria. É sobre se apoiar naquele que é sua força. Confie nele nos tempos difíceis e veja como ele transforma sua provação em um testemunho. A obediência, essa é uma palavra que muitas vezes nos deixa desconfortáveis. Ela nos desafia, nos tira das nossas zonas de conforto e exige que confiemos em Deus, mesmo quando suas instruções não fazem sentido. Mas aqui está a verdade. A liberdade na obediência, a paz, propósito e poder quando você segue a direção de Deus, mesmo quando você não entende completamente aonde isso está levando. Às vezes, Deus pedirá que você dê um passo que parece impossível. Ele pode te pedir para deixar algo para trás, perdoar alguém que te machucou, assumir um papel para o qual você se sente desqualificado ou esperar quando tudo em você quer se mover. E nesses momentos, a tentação
é hesitar, duvidar ou deixar o medo te paralisar. Mas obediência atrasada ainda é desobediência. E cada vez que você hesita, está roubando de si mesmo as bênçãos que Deus já preparou do outro lado do seu sim. A obediência não é sobre perfeição, é sobre confiança, é sobre acreditar que os mandamentos de Deus não são fardos, são caminhos para a liberdade. Quando Ele te pede para soltar algo, é porque Ele tem algo melhor. Quando Ele fecha uma porta, é porque está te protegendo do que está atrás dela. Quando Ele te diz para esperar, é porque está te preparando para o que vem a seguir. Pense nisso. Cada grande na Bíblia, começou com um passo de obediência. Noé obedeceu quando Deus lhe disse para construir uma arca, mesmo que nunca tivesse chovido. Moisés obedeceu quando Deus lhe disse para se colocar diante do faraó, mesmo que não se sentisse equipado. Pedro obedeceu quando Jesus lhe disse para sair do barco, mesmo com as ondas furiosas. Em cada caso, a obediência desbloqueou o impossível. E o mesmo é verdade para você. A obediência pode parecer arriscada, mas é onde a fé se torna ação. É onde você diz: Deus, posso não ver o quadro completo, mas confio naquele que o está pintando. É onde você se move, não porque é fácil, mas porque acredita naquele que te chama para a frente. Quando você obedece, não está apenas seguindo ordens. Está entrando em alinhamento com o plano de Deus. Está caminhando na liberdade de saber que não precisa ter todas as respostas porque Ele tem. Está liberando o peso de tentar controlar tudo e escolhendo deixar Ele liderar. E quando você faz isso, descobrirá que a obediência não é sobre restrição. É sobre entrar na plenitude do que Deus tem para você. Então, hoje, seja o que for que Deus está te pedindo, não hesite. Não deixe o medo te segurar. Confie na voz dele. Siga a liderança dele e saiba que sua obediência abrirá a porta para a liberdade, bênçãos e uma vida além do que você poderia imaginar. Se você está pronto para confiar em Deus, aperta o sininho e deixa um 2 nos comentários. Tem uma surpresa incrível no final do vídeo. Deus é um provedor. Ele sempre foi e sempre será. Mas aqui está a questão. Às vezes, no meio dos desafios da vida, é fácil perder de vista suas bênçãos. Quando você está focado na luta, é difícil ver as maneiras como Deus está te sustentando. No entanto, mesmo nos seus momentos mais sombrios, a provisão dele está ao seu redor. A provisão nem sempre vem da maneira que esperamos. Frequentemente oramos por uma resposta específica, um tupu específico ou um resultado específico. E quando isso não acontece, exatamente como imaginamos, pensamos que Deus não está se movendo. Mas a provisão dele nem sempre é barulhenta ou óbvia. Às vezes, é silenciosa, sutil e constante. É a força para passar por mais um dia, é a bondade inesperada de um amigo, são as portas que ele fecha para te proteger do mal e as que ele abre que levam a oportunidades que você nem sabia que precisava. Pense nas vezes em que você não sabia como iria sobreviver. Lembre-se dos momentos em que você sentiu vontade de desistir. De alguma forma, de algum jeito, você conseguiu. Isso não foi sorte. Isso foi Deus. Foi a mão dele guiando, sustentando e provendo exatamente o que você precisava. Mesmo que não parecesse com o que você queria, a provisão de Deus é sempre suficiente. Pode não vir sempre em abundância, mas sempre atenderá à sua necessidade. Veja os israelitas no deserto. Ele providenciou maná, pão diário, para sustentá-los. Nem muito, nem pouco, apenas o suficiente para cada dia. E o mesmo é verdade para você. Ele te dá o que você precisa para a temporada em que está. Ele providencia a sabedoria, os recursos, a força e a graça para continuar. Mas aqui está a chave. Você precisa confiar que ele proverá. Preocupação e medo
podem te cegar para as bênçãos dele. Quando você está constantemente olhando para o que está faltando, você perde o que já está lá. A gratidão abre seus olhos para a provisão de Deus. Ela muda seu foco da escassez para a suficiência, do que você falta para o que você tem. Então, hoje, tire um momento para pausar e olhar ao redor. O que Deus já providenciou para você? Onde a mão dele esteve trabalhando? Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o caminho e dando a você tudo o que precisa para atravessar esta temporada. Quando você coloca tudo nas mãos dele, não está apenas confiando nele com seu futuro, está reconhecendo sua fidelidade no seu presente. E quando você vê a provisão dele, você é lembrado de que não importa o que vier a seguir, ele sempre será suficiente. Antes de tudo, se inscreva e comenta fé se você acredita no poder de Deus. Não pule, o final vai te emocionar. A oração não é apenas um ritual ou uma rotina. É uma conversa, uma conexão e uma linha de vida. A oração é como você convida Deus para suas circunstâncias e como você se alinha com a vontade dele. É onde você fala seu coração e onde você escuta a voz dele. Mas sejamos honestos, a oração nem sempre é fácil. Às vezes, a vida fica ocupada e a oração parece algo que você fará mais tarde. Outras vezes, você pode sentir que suas orações não estão sendo ouvidas. Você ora por respostas e tudo o que ouve é silêncio. Você ora por tupoesse e tudo o que vê são portas fechadas. Mas deixe-me lembrar você, Deus ouve cada oração e nenhuma palavra é desperdiçada. A oração não é sobre perfeição, é sobre conexão. Você não precisa vir a Deus com as palavras perfeitas ou um coração impecável. Você só precisa vir. A oração é o lugar onde você traz seus medos, suas dúvidas, suas alegrias e suas lutas. É onde você diz, Deus, não posso fazer isso sozinho. É onde você coloca seus fardos aos pés dele e confia que ele carregará o que você não pode. E aqui está a coisa bela sobre a oração. Ela te muda. Mesmo que não mude sua situação imediatamente, ela muda como você a vê. A oração muda sua perspectiva. Ela te lembra que você não está nisso sozinho, que o Criador do universo está caminhando com você, te guiando e trabalhando em seu favor. A oração não é apenas sobre pedir, é sobre ouvir. Às vezes, os momentos mais poderosos na oração vêm quando você para de falar e começa a esperar. É na quietude que Deus sussurra sua paz ao seu coração. É nos momentos silenciosos que ele te dá clareza, direção e força. E não subestime o poder da oração persistente. Alguns tupoes levam tempo. Algumas respostas vêm de maneiras que você não esperava. Mas cada vez que você ora, você está plantando sementes de fé. Você está construindo uma base de confiança e está convidando Deus para fazer o que só Ele pode fazer. Então esteja você em uma temporada de alegria ou de luta, não negligencie seu tempo de oração. Faça disso uma prioridade. Faça isso pessoal. Derrame seu coração a Ele e, em seguida, sente-se em silêncio e deixe-o te encher com sua presença. Porque quando você permanece conectado a Deus através da oração, você é lembrado de que não importa quão grande seja o desafio, seu Deus é maior. Vivemos em um mundo que anseia por resultados instantâneos. Queremos respostas agora, tupo-se agora, sucesso agora. Mas Deus não trabalha no nosso cronograma, Ele trabalha no dele. E seu tempo, embora possa não se alinhar com nossas expectativas, é sempre perfeito. Confiar no tempo de Deus requer paciência. E paciência não é passiva, é fé em ação. Há uma razão pela qual Deus nem sempre nos dá o que queremos quando queremos. Às vezes, Ele está preparando a bênção para que esteja pronta para você. Outras vezes, Ele está te preparando para que você esteja pronto para a bênção. Atraso não é negação, é alinhamento divino. Quando você confia no tempo dele,
está dizendo: Deus, acredito que o que o Senhor tem para mim vale a espera. Pense nisso. Uma semente não se torna uma árvore da noite para o dia. Há um processo, uma temporada de plantio, rega e espera. Durante essa temporada de espera, você não vê o crescimento acontecendo sob a superfície, mas ele está lá. Raízes estão se formando. Fundações estão sendo estabelecidas e a semente está sendo preparada para dar frutos. O mesmo é verdade para a sua vida. Você pode não ver o progresso agora, mas confie que Deus está trabalhando nos bastidores. A temporada de espera pode ser difícil, não é? É fácil ficar frustrado, questionar se Deus te esqueceu ou se você foi ignorado. Mas deixe-me lembrar você: os atrasos de Deus não são suas negações. Cada momento de espera é uma oportunidade para crescimento. É na espera que sua fé é esticada, seu caráter é refinado e sua confiança em Deus se aprofunda. Lembre-se, Deus vê o quadro maior. Ele sabe do que você precisa e quando você precisa. Se ele ainda não abriu a porta, é porque está te protegendo ou te preparando para algo maior, e quando você corre à frente do tempo de Deus, você sai do alinhamento com o plano dele. Mas quando você espera nele, você permite que o plano dele se desdobre em sua plenitude. Então não despreze a temporada de espera. Use-a como um tempo para se aproximar de Deus. Use-a para desenvolver paciência, perseverança e confiança. Porque quando o tempo for certo, Deus abrirá a porta. E quando ele o fizer, você olhará para trás e perceberá que o tempo dele valeu a espera. Confie no processo. Confie nas pausas. Confie que Deus nunca está atrasado e nunca está adiantado. Ele está sempre na hora certa. E o que ele tem para você é mais do que você poderia pedir, pensar ou imaginar. Cada pessoa é criada com um propósito, uma vocação única que só ela pode cumprir. Mas às vezes, a vida pode atrapalhar esse propósito. Ficamos distraídos pela correria da vida diária, pelo barulho do mundo e pelas pressões do que os outros esperam de nós. Você começa a se perguntar: para que estou realmente aqui? Qual é o sentido de tudo isso? Quando você coloca tudo nas mãos de Deus, você escolhe viver com propósito, não por acaso. Propósito não é algo que você tropeça, é algo que você descobre através do alinhamento com a vontade de Deus. Sua vida não é aleatória e suas circunstâncias não são sem sentido. Deus tem um plano para você que é muito maior do que qualquer coisa que você poderia imaginar por conta própria. Viver com propósito significa que suas ações, suas escolhas e suas decisões são guiadas por uma convicção mais profunda. É sobre acordar todos os dias sabendo que você está em uma missão, que sua vida importa e que seus dons e talentos foram feitos para fazer a diferença. Seu propósito pode não ser sempre glamouroso, mas é sempre significativo. Cada passo que você dá em obediência, cada ato de amor, cada semente de bondade que você planta, tudo isso faz parte do quadro maior que Deus está criando. Às vezes, sentimos que precisamos ter tudo resolvido antes de começar a viver com propósito. Mas a verdade é que o propósito muitas vezes é descoberto através da ação. Quando você dá um passo em fé, confiando na orientação de Deus, você começa a ver para onde Ele está te levando. E às vezes, o primeiro passo para seu propósito é simplesmente se render ao plano de Deus e deixar Ele dirigir seu caminho. Quando você alinha sua vida com a vontade de Deus, você não está apenas vivendo para hoje. Você está vivendo para a eternidade. Seu propósito não é sobre construir seu próprio reino, é sobre ser um vaso para Deus usar em seu grande plano. É sobre servir aos outros, causar impacto e deixar um legado que reflita o amor e a graça dele. Então hoje, pergunte a si mesmo: estou vivendo com propósito?
Estou alinhando minha vida com a vontade de Deus? Ou estou correndo atrás de coisas que realmente não importam? Quando você coloca tudo nas mãos de Deus, você está escolhendo viver com intencionalidade. Você está escolhendo seguir o plano dele acima do seu, sabendo que o propósito dele para você sempre levará a uma vida mais plena e significativa do que você poderia criar por conta própria. Quando você vive com propósito, você vive com paixão, você vive com convicção, você vive sabendo que cada dia é uma oportunidade para cumprir a vocação que Deus colocou em sua vida. E nisso, você encontrará alegria, realização e uma sensação de paz que vem de saber que está exatamente onde Deus quer que você esteja. Quer uma palavra de esperança? Curta agora, comenta 3 e assiste até o fim para um recado especial que Deus tem para você. Você já viu uma árvore crescer da noite para o dia? Claro que não. Mas você já viu pessoas tentando acelerar sua fé, orar uma vez, marcar a caixa e se perguntar por que sua vida espiritual está murchando? Deixe-me te dizer, o crescimento não é instantâneo, é intencional. E se você quer prosperar, precisa seguir as regras do jardineiro. Deixe-me te contar algo. Você não acorda de manhã e diz, vou comer na próxima semana. Você não ignora a fome do seu corpo e espera prosperar. Mas muitos de nós tratamos nossa alma como algo secundário. Alimentamos nossa alma espiritualmente e nos perguntamos por que estamos andando vazios, por que nossa paz parece frágil, por que nossa alegria pisca como uma vela ao vento. Sua alma exige nutrição. Você não pode viver das migalhas das orações do último ano ou das devocionais meio lembradas. O crescimento espiritual não é uma comida de micro-ondas. É um banquete diário. Você precisa se sentar à mesa todas as manhãs e alimentar essa fome. Abra a palavra como se fosse sua linha de vida. Fale com Deus como se Ele estivesse sentado à sua frente, porque Ele está. E não apenas fale, escute. Deixe a verdade dele penetrar em seus ossos, como a chuva que molha a terra seca. Quer crescer? Pare de negligenciar sua alma. Você não plantaria uma semente e se recusaria a regá-la. Você não criaria uma criança e esqueceria de alimentá-la. Consistência não é sobre regras, é sobre relacionamento, é aparecer dia após dia, mesmo quando seus joelhos doem e sua mente divaga, porque é assim que as raízes se aprofundam. É assim que você constrói uma vida que não desmorona quando o chão treme. Primeiro, adote a oração e a meditação diária. A primeira e talvez a mais poderosa regra para o crescimento espiritual é a prática da oração e meditação diária. Esses momentos sagrados são sua conexão direta com o divino. Eles permitem que você sintonize a voz do seu espírito, ouça sua orientação interior e receba a força e a sabedoria necessárias para navegar pelo mundo. A oração não é apenas sobre pedir ajuda, é sobre construir um relacionamento com o Criador, reservar tempo para expressar gratidão, refletir sobre sua vida e se abrir para a direção divina. A meditação ajuda a acalmar o barulho do mundo, limpa sua mente e aprofunda sua sensação de paz interior. Quando você se compromete com essas práticas todos os dias, você desenvolve uma compreensão mais profunda de si mesmo e de sua conexão com o universo, que é a base para o crescimento espiritual. Segunda, pratique a autodisciplina e o controle interior. A autodisciplina é vital para o crescimento espiritual. Para avançar em sua jornada espiritual, você deve aprender a controlar seus impulsos, seus pensamentos e suas emoções. Cada pensamento que você entretém, cada ação que você toma e cada palavra que você fala tem um impacto direto em sua vida espiritual. Essa regra exige a disciplina de permanecer fiel aos seus valores,
mesmo quando é tentador ceder aos desejos mundanos. É sobre dominar seu eu interior, manter o foco no seu propósito e não se distrair com as coisas passageiras do mundo. Quanto mais você pratica a disciplina, mais você cresce em maturidade espiritual, tornando-se mais forte e resiliente diante dos desafios da vida. A autodisciplina abre a porta para a verdadeira liberdade porque te capacita a controlar suas respostas em vez de deixar as circunstâncias externas te controlarem. 3. Cultive um coração de serviço. O crescimento espiritual não é apenas sobre reflexão interior, mas também sobre como interagimos com o mundo ao nosso redor. Cultivar um coração de serviço, oferecer amor, apoio e bondade aos outros, é um aspecto crucial do crescimento espiritual. Quando você serve aos outros, você sai das suas próprias necessidades e desejos, mudando seu foco para o bem-estar daqueles ao seu redor. O serviço ensina humildade, compaixão e empatia. É uma prática que aprofunda sua compreensão da interconexão de toda a vida. Através do serviço, você desenvolve uma abnegação que se alinha com os valores de amor, bondade e graça. Ao dar de si mesmo, você também recebe, e sua vida espiritual floresce de maneiras que não podem ser medidas. Quanto mais você serve, mais você cresce espiritualmente e mais você percebe que a verdadeira essência da vida está em dar. 4. Busque sabedoria e conhecimento. O crescimento espiritual requer um compromisso contínuo com o aprendizado e a expansão do seu entendimento. Esta regra enfatiza a importância de buscar sabedoria e conhecimento através do estudo, reflexão e engajamento com ensinamentos espirituais. Seja lendo textos sagrados, participando de reuniões espirituais ou aprendendo com mentores sábios, o crescimento espiritual é uma jornada de iluminação contínua. O conhecimento expande sua visão, aguça sua mente e aprofunda sua compreensão do divino. A sabedoria te ajuda a navegar pelas complexidades da vida com clareza e discernimento, tomando melhores decisões e entendendo seu lugar no grande design do universo. A busca pela sabedoria é um processo sem fim, e ela abre seu coração e mente para novas possibilidades, enriquecendo sua jornada espiritual. 5. Construa e fomente relacionamentos fortes. Ninguém caminha em sua jornada espiritual sozinho. Construir e fomentar relacionamentos fortes com outros que compartilham seus valores e crenças é essencial para o crescimento espiritual. Relacionamentos são espelhos da sua própria vida espiritual. Eles refletem suas forças, fraquezas e as áreas que precisam de crescimento. Cerque-se de pessoas que te desafiem a crescer, que te encorajem a buscar o melhor e que te apoiem em momentos de dúvida. A comunidade desempenha um papel crítico no crescimento espiritual porque proporciona um espaço para aprendizado compartilhado, crescimento e sabedoria coletiva. É através dos relacionamentos que você encontra responsabilidade, apoio e uma sensação mais profunda de pertencimento. Ao se conectar com os outros, você também se conecta mais profundamente com seu próprio espírito. E essa conexão alimenta sua jornada adiante. Construa e fomente relacionamentos fortes. Nenhuma jornada espiritual é destinada a ser caminhada sozinha. Relacionamentos são essenciais para nosso crescimento porque nos ajudam a nos ver mais claramente. Nossas interações com os outros, seja com família, amigos, mentores ou comunidades espirituais, refletem de volta para nós aspectos do nosso próprio caráter que talvez não vejamos sozinhos. Relacionamentos nos desafiam a crescer, a perdoar, a oferecer graça e a amar mais profundamente. As pessoas com quem você se cerca têm o poder de te elevar ou te derrubar. É essencial buscar relacionamentos
que apoiem seu crescimento, que te encorajem a se tornar a melhor versão de si mesmo. Cerque-se de pessoas que te desafiem a pensar diferente, que te empurrem para alcançar mais alto e que caminhem ao seu lado em sua jornada. Relacionamentos não são apenas sobre receber, são também sobre dar. Quanto mais você investe na vida dos outros, mais sua própria vida é enriquecida. Você encontra propósito em suas conexões. E através desses relacionamentos, você descobre mais sobre sua própria espiritualidade. Ao abraçar essas 5 regras, oração e meditação diária, autodisciplina, um coração de serviço, a busca por sabedoria e o fomento de relacionamentos fortes, você se encontrará avançando para um maior crescimento espiritual. Mas saiba disto, esta jornada nem sempre será fácil. Haverá momentos em que você se sentirá cansado, quando o caminho parecer incerto e quando você questionar se tudo isso vale a pena. Mas eu te prometo, cada passo adiante é um passo em direção ao propósito divino que sempre foi destinado para você. O processo de crescimento espiritual é gradual e está tudo bem em tomá-lo um dia de cada vez. Seja paciente consigo mesmo e confie que o divino está te guiando para seu maior potencial. Ao caminhar por este caminho, lembre-se de que o crescimento espiritual não é sobre perfeição, é sobre progresso, é sobre se tornar mais alinhado com quem você sempre foi destinado a ser, mais conectado com o divino e mais em sintonia com o mundo ao seu redor. Com cada oração, cada ato de serviço, cada momento de autodisciplina, cada pedaço de sabedoria adquirido e cada relacionamento construído, você se aproxima da vida espiritual que está esperando por você. Continue caminhando, continue crescendo e continue acreditando, porque sua jornada está longe de terminar e o melhor ainda está por vir. Imagine por um momento a vastidão do universo. Bilhões de estrelas espalhadas pelo céu noturno. Galáxias se estendendo muito além do que o olho humano pode ver. No entanto, as Escrituras nos lembram em Salmos 147, 4, que Deus não apenas criou todas elas, mas também conhece cada estrela pelo nome. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Se ele mantém o cosmos unido em perfeita ordem, quanto mais capaz é ele de segurar sua vida em suas mãos? A soberania de Deus significa que ele reina supremo. Não há situação complexa demais, problema avassalador demais ou inimigo poderoso demais para ele lidar. As tempestades da vida podem parecer caóticas para nós, mas para ele são como as ondas que ele acalmou com uma única palavra. Seu poder é incomparável e sua autoridade é ilimitada. Às vezes, sentimos a necessidade de carregar o peso do mundo em nossos ombros. Mas, amigo, esse peso nunca foi destinado a ser seu. Deus nos convida a colocá-lo aos seus pés porque ele é forte o suficiente para suportá-lo. Ele falou o universo à existência. Certamente, ele pode falar paz ao seu coração. Quando refletimos sobre sua soberania, somos lembrados de que ele não é um Deus distante ou indiferente. Ele é pessoal, compassivo e plenamente consciente de cada detalhe da sua vida. Em Mateus 10:30 está escrito: "E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Nenhum único pardal cai ao chão sem o conhecimento dele." Este é o Deus que te convida a deixar ele lidar com isso. É hora de parar, de se esforçar com sua própria força e começar a descansar na dele. Confie em seu poder, confie em seu propósito e confie em seu plano. Quando reconhecemos que ele é soberano, podemos liberar nossos medos e ansiedades em suas mãos capazes. Com que frequência nos convencemos de que podemos lidar com tudo? Que se apenas tentarmos um pouco mais, trabalharmos um pouco mais ou pensarmos um pouco mais fundo, podemos
consertar cada problema, resolver cada mistério e vencer cada obstáculo. No entanto, vez após vez, a vida prova que nossos esforços humanos, por mais sinceros que sejam, têm limites. Vivemos em um mundo onde o controle parece o objetivo final. Queremos controlar nossas carreiras, nossos relacionamentos, nossas finanças, até mesmo o futuro. Mas quanto mais tentamos segurar as rédeas da vida, mais percebemos que elas escapam por entre nossos dedos. A ansiedade aumenta quando os planos desmoronam. A decepção se instala quando os resultados não correspondem às nossas expectativas. E o esgotamento toma conta quando tentamos carregar fardos que nunca foram destinados a nós. A verdade é que nunca fomos projetados para carregar tudo. A Bíblia nos diz em Provérbios 19:21: muitos são os planos no coração do homem, mas é o propósito do Senhor que prevalece. Não importa quão cuidadosamente planejemos, o propósito de Deus sempre será maior. Nossas tentativas de controlar cada resultado muitas vezes nos afastam da paz e nos levam à frustração. Pense nisso. Quantas noites sem dormir você passou preocupando-se com coisas que estavam fora de suas mãos? Quantas vezes você tentou forçar uma porta que Deus mesmo pode ter fechado para seu bem? Quanto mais nos esforçamos para assumir o controle, mais descobrimos quão pouco controle realmente temos. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa carregar tudo. Deus nunca pretendeu que você o fizesse. Quando paramos de confiar em nossa própria força e nos rendemos à vontade dele, encontramos liberdade. Liberdade da pressão de sempre ser perfeito. Liberdade do medo do fracasso. Liberdade para descansar no conhecimento de que Deus está trabalhando mesmo quando não vemos. Então, pare de se esgotar tentando lidar com o que só Deus pode. Solte a busca fútil pelo controle e deixe Deus assumir seu lugar de direito em sua vida. Quando você confia nele para lidar com isso, descobrirá que ele pode fazer imensuravelmente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos. A vida é cheia de provações, tempestades inesperadas que nos abalam até o âmago, desafios que parecem pesados demais para suportar e temporadas de espera que testam cada grama de nossa paciência. Nesses momentos, é fácil se sentir sobrecarregado e se perguntar se algum dia veremos o outro lado. Mas aqui está a verdade. Deus usa até os vales mais escuros para realizar seu maior trabalho. Quando enfrentamos provações, nosso primeiro instinto é muitas vezes tentar consertá-las nós mesmos. Planejamos, estressamos e avançamos, esperando encontrar uma saída. No entanto, vez após vez, descobrimos que nossa força não é suficiente. As ondas são fortes demais, os ventos ferozes demais. É quando a fé entra e sussurra: deixe Deus lidar com isso. Confiar em Deus através das provações não significa negar a dor ou fingir que está tudo bem. Significa reconhecer a dificuldade enquanto acredita que Deus é maior que a tempestade. É o tipo de confiança que diz: Senhor, não entendo por que isso está acontecendo, mas acredito que o Senhor ainda é bom. Acredito que o Senhor ainda está no controle. A Bíblia está cheia de promessas para aqueles que confiam nele em tempos difíceis. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que toda aprovação é boa, mas significa que Deus pode usar até as piores situações para trazer algo belo. Veja a história de José, traído por seus irmãos, vendido como escravo e jogado na prisão. Sua vida parecia uma tragédia após outra, mas José confiou em Deus, e no final, ele pôde dizer a seus irmãos em Gênesis 50:20: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem,
para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Quando confiamos em Deus através das provações, estamos colocando nossa fé em um Deus que vê o quadro completo. Enquanto vemos apenas a dor momentânea, Ele vê o propósito eterno. Enquanto estamos focados no problema, Ele está trabalhando na solução. Então, quando as provações da vida vierem, e elas virão, não as carregue sozinho. Coloque-as aos pés daquele que prometeu nunca te deixar, nem te abandonar. Confie que mesmo quando o caminho à frente é incerto, Deus já está pavimentando o caminho. Ele é fiel, Ele é capaz, e Ele te conduzirá. Quando a vida se torna esmagadora, para onde nos voltamos? Para muitos, o instinto é buscar soluções, consultar amigos, pesquisar na internet ou confiar em nossa própria engenhosidade. Mas o poder da oração nos lembra que se render a Deus não é a última opção. É o primeiro e maior passo que podemos dar. A oração é muito mais que um ritual espiritual. É um ato de humildade, uma declaração de que precisamos da ajuda de Deus e um convite para Ele assumir o controle. Quando inclinamos nossas cabeças em oração, estamos essencialmente dizendo: Deus, não posso lidar com isso sozinho, mas sei que o Senhor pode. É um ato simples, porém profundo, de soltar e permitir que Deus entre na situação. Filipenses 4, 6-7 nos diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A oração é a ponte entre nossas ansiedades e a paz de Deus. É onde liberamos nossas preocupações e recebemos sua garantia. Considere o próprio Jesus, o exemplo supremo de rendição através da oração. No jardim do Getsemane, enquanto enfrentava a cruz, ele orou em Lucas 22:42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Em sua humanidade, ele sentiu o peso de sua provação. Mas em sua divindade, ele confiou no plano do Pai. Sua oração não foi apenas palavras, foi uma rendição total à vontade de Deus. Quando oramos, não estamos apenas pedindo a Deus para consertar nossos problemas. Estamos alinhando nossos corações com a vontade dele. Estamos entregando a ele os fardos que não podemos carregar e confiando que ele trabalhará de maneiras que não podemos ver. Não se trata de apresentar uma lista de desejos a Deus, mas de fomentar um relacionamento onde ouvimos, confiamos e obedecemos. A oração nem sempre muda nossas circunstâncias imediatamente, mas nos muda. Ela fortalece nossa fé, renova nossa esperança e nos dá coragem para continuar avançando. E frequentemente é através da oração que Deus provê a clareza, sabedoria e paz que desesperadamente precisamos. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, não deixe a oração ser sua última opção. Que seja sua primeira resposta. Que seja o lugar onde você entrega seus medos, frustrações e incertezas a um Deus que é capaz de fazer imensuravelmente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos. A oração é o ato de colocar sua confiança nas mãos de Deus e dizer: Senhor, confio que o Senhor lidará com isso. Há uma paz que o mundo não pode oferecer. Uma calma que não vem de circunstâncias ou soluções, mas do ato de se render a Deus. Quando soltamos nossos fardos e permitimos que Deus os lide, experimentamos uma paz que desafia todo o entendimento. Pense nas vezes em sua vida em que você tentou carregar tudo. Cada preocupação, cada responsabilidade, cada medo. O peso é esmagador, não é? Noites sem dormir, pensamentos ansiosos e a sensação constante de que tudo está sobre seus ombros. Esse é o jeito do mundo. Segure firme. Tente mais,
não solte. Mas o jeito de Deus é o oposto. Ele diz em Mateus 11:28: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Soltar não significa desistir. Significa liberar a ilusão de controle e confiar naquele que segura o universo em sua mão. É dizer: Senhor, não tenho todas as respostas, mas confio que o Senhor tem. Não vejo o caminho à frente, mas confio que o Senhor já está lá. A paz que vem de soltar não é passiva, é fé ativa. É escolher confiar em Deus quando a tempestade está rugindo. É decidir descansar nele mesmo quando a situação parece sem esperança. E essa paz não depende do resultado. Depende da presença de Deus. Lembre-se da história dos discípulos no barco durante a tempestade. O vento uivava, as ondas batiam, e o medo dominava seus corações. Mas onde estava Jesus? Ele estava dormindo, não porque não se importava, mas porque tinha paz perfeita. E quando os discípulos o acordaram em pânico, ele simplesmente disse em Marcos 4:49: Cala-te, aquieta-te. O vento e as ondas o obedeceram. E naquele momento, os discípulos aprenderam que a verdadeira paz vem de confiar naquele que comanda a tempestade. Quando você solta e confia em Deus, descobrirá que a paz que Ele oferece não depende de suas circunstâncias. É uma paz que não pode ser explicada, apenas experimentada. É a garantia tranquila de que, não importa o que aconteça, Deus está no controle. Então pare de se esforçar. Pare de segurar tão firme nas coisas que você não pode controlar. Coloque-as aos pés de Jesus. Deixe Ele lidar com isso. E ao fazer isso, você descobrirá a profunda verdade de Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Com que frequência nos encontramos perguntando: por que Deus? Por que isso aconteceu? Por que estou enfrentando esse desafio? Por que a vida parece tão incerta? Nossa compreensão humana é limitada. E quando a vida não faz sentido, lutamos com o desconhecido. Mas a verdade é que a sabedoria de Deus supera em muito qualquer coisa que possamos compreender. Isaías 55:8-9 nos lembra: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nessas palavras reside uma verdade poderosa. Deus vê o quadro completo, enquanto vemos apenas uma pequena peça do quebra-cabeça. O que pode parecer confuso, injusto ou até sem esperança para nós, faz parte de um plano muito maior que Deus está orquestrando em sua sabedoria infinita. Pense em uma criança que não entende por que seu pai diz não a algo que ela quer. Para a criança, parece injusto ou até cruel. Mas o pai, com maior conhecimento e experiência, sabe o que é melhor a longo prazo. Da mesma forma, nossa perspectiva é finita, mas a perspectiva de Deus é eterna. Ele conhece o início, o fim e cada detalhe entre eles. Quando confiamos apenas em nosso entendimento, nos limitamos ao que podemos ver, ouvir e descobrir. Mas a fé nos chama a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Provérbios 3:5-6 nos encoraja. Confia no Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confiar em Deus não significa que sempre teremos respostas imediatas, mas significa que podemos ter confiança de que seu plano é sempre bom. Considere a história de Jó. De uma perspectiva humana, seu sofrimento parecia sem sentido. Ele perdeu sua família, sua riqueza e sua saúde. No entanto, ele se agarrou à sua fé, na sabedoria de Deus. No final,
A história de Jó não era apenas sobre suas provações. Era sobre o propósito maior de Deus e a restauração que veio depois. Quando a vida não faz sentido, deixe Deus lidar com isso. Confie que sua sabedoria é maior que seu entendimento. Em vez de perguntar por quê, pergunte o quê. O que Deus está me ensinando nesta temporada? Qual é o propósito dele para mim nesta situação? Você pode não ter todas as respostas, mas tem a garantia de que Deus tem. Ele não é surpreendido por suas circunstâncias e nunca está sem soluções. Confie em sua sabedoria e você descobrirá que mesmo quando a vida parece incerta, sua orientação é firme e segura. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas comuns que enfrentaram desafios extraordinários e viram o poder de Deus quando escolheram deixar Ele lidar com isso. Esses exemplos nos lembram que se render a Deus não é um sinal de fraqueza, mas um profundo ato de fé. Veja Moisés, por exemplo, chamado por Deus para liderar os israelitas para fora do Egito. Moisés se sentia desqualificado e inadequado. Ele protestou dizendo em Êxodo 3:11: "Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel?" Mas a resposta de Deus foi clara: "Eu serei contigo." Quando Moisés finalmente se rendeu ao chamado de Deus, o impossível se tornou possível. Mares se abriram, pragas vieram e foram, e uma nação escravizada foi libertada. Depois, há José, cuja vida parecia sair de controle. Traído por seus irmãos, vendido como escravo, acusado falsamente e jogado na prisão, José tinha todos os motivos para desistir. Mas ele não desistiu. Ele confiou que Deus tinha um propósito maior, mesmo quando não podia ver. Anos depois, quando se tornou governante no Egito, José pôde dizer a seus irmãos, em Gênesis 50:20: "Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida." Também vemos rendição na história de Ester, uma jovem rainha que enfrentou a perspectiva aterrorizante de se aproximar do rei para salvar seu povo. Era uma jogada que poderia ter custado sua vida, mas ela confiou no plano de Deus, dizendo em Ester 4:16: "Se perecer, pereci." Sua coragem e rendição levaram à salvação de uma nação inteira. E claro, a Jesus, o exemplo supremo de rendição. No jardim do Getsêmani, enfrentando o peso da cruz, ele orou em Lucas 22:42: "Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua." Sua rendição à vontade do Pai trouxe salvação ao mundo. Essas histórias têm uma coisa em comum. Quando as pessoas entregaram seus planos, medos e lutas a Deus, ele trabalhou de maneiras muito além do que poderiam ter imaginado. Moisés viu a libertação. José viu a redenção. Ester viu a salvação. Jesus trouxe a vida eterna. Suas vidas nos mostram que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa rendição. Quando soltamos e confiamos nele, ele pode pegar o que parece quebrado e torná-lo inteiro. Ele pode transformar o que parece um beco sem saída em um caminho de vitória. Então, quando você enfrentar desafios que parecem intransponíveis, lembre-se desses exemplos. Deus não mudou. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, redimiu José e salvou o povo de Ester, é o Deus que está pronto para trabalhar em sua vida hoje. Solte a necessidade de controlar e deixe Deus lidar com isso. Confie que Ele pode pegar sua rendição e transformá-la em algo belo para a sua glória. Em um mundo que valoriza velocidade e resultados instantâneos, esperar pode parecer um desafio insuportável. Queremos respostas agora, tupo esse hoje, e soluções imediatamente. Mas Deus não opera no nosso cronograma. Seu tempo não é apenas diferente, é perfeito. Eclesiastes 3:11 nos lembra: "Tudo fez formoso em seu tempo." Este versículo
É um lembrete poderoso de que o tempo de Deus nunca é apressado e nunca está atrasado. Ele se desdobra com precisão, alinhando-se perfeitamente com seu plano e propósito para nossas vidas. Enquanto vemos apenas o momento presente, Deus vê o início, o fim e cada passo no meio. Considere a história de Abraão e Sara. Deus prometeu a eles um filho, mas o cumprimento dessa promessa não veio por anos. Na sua impaciência, eles tentaram tomar as rédeas, o que só levou a complicações e dores de cabeça. Mas quando o tempo designado por Deus chegou, Sara deu à luz Isaque, o filho da promessa. O atraso não foi uma negação. Foi uma preparação para algo muito maior do que eles poderiam ter imaginado. Às vezes, confundimos espera com inação, mas na realidade, Deus está sempre trabalhando. Durante a temporada de espera, Ele está nos moldando, fortalecendo e preparando para o que está por vir. Assim, como uma semente plantada no solo, o crescimento leva tempo. As raízes devem se desenvolver antes que o fruto apareça. Confiar no tempo de Deus significa acreditar que Ele está trabalhando nos bastidores, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Outro exemplo é a história de Lázaro. Quando Lázaro estava doente, Jesus não correu para curá-lo. Na verdade, Ele esperou até que Lázaro morresse. Para aqueles que observavam, parecia que Jesus havia chegado tarde demais. Mas em seu tempo perfeito, Jesus realizou um milagre maior ao ressuscitar Lázaro dos mortos, mostrando seu poder sobre a vida e a morte. O atraso não foi negligência. Foi parte de um plano divino para revelar a glória de Deus. Esperar no tempo de Deus requer fé e paciência. É confiar que seus planos são melhores que os nossos e que seus caminhos são mais altos que os nossos. Isaías 40:31 promete: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar não é desperdiçado quando confiamos nele. Então, quando parecer que Deus está em silêncio ou as respostas estão atrasadas, lembre-se de que seu tempo não é um reflexo de sua inação ou falta de cuidado. É um lembrete de que Ele está trabalhando tudo para seu bem e sua glória. Confie naquele que sabe o momento certo para cada bênção, cada tupo e cada milagre. Solte sua linha do tempo e descanse na certeza de que o tempo de Deus é sempre perfeito. O medo é um dos maiores obstáculos para confiar em Deus. Ele sussurra dúvidas, desperta ansiedade e nos mantém paralisados quando somos chamados a dar um passo em fé. Mas fé e medo não podem coexistir. Um sempre ofuscará o outro. Para deixar Deus lidar com isso, devemos escolher a fé acima do medo. O medo vem quando focamos nos "e se" da vida. E se eu falhar? E se as coisas não saírem como eu esperava? E se a situação piorar? Esses pensamentos nos consomem quando olhamos para o tamanho do problema em vez da grandeza do nosso Deus. Mas a fé muda nossa perspectiva. Ela nos lembra do poder de Deus, de suas promessas e de sua presença. Ao longo das Escrituras, Deus repetidamente diz a seu povo: não temas. Por quê? Porque Ele sabe que nossa tendência natural é ter medo quando enfrentamos incerteza ou dificuldade. No entanto, cada vez que Ele diz não temas, é seguido por uma garantia de sua presença. Isaías 41:10 declara: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Veja a história de Davi e Golias. De uma perspectiva humana, Davi tinha todos os motivos para ter medo. Golias era um gigante, um guerreiro experiente e aparentemente imbatível. Mas Davi não estava focado no tamanho do gigante. Ele estava focado no tamanho de seu Deus. Sua fé lhe permitiu dizer, em 1 Samuel 17:37,
O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. A fé de Davi em Deus lhe deu coragem para enfrentar o que outros temiam. Da mesma forma, a experiência de Pedro andando sobre as águas nos ensina como a fé supera o medo. Quando Pedro saiu do barco, ele estava caminhando em direção a Jesus, desafiando as leis da natureza. Mas no momento em que ele desviou o foco para o vento e as ondas, o medo tomou conta e ele começou a afundar. Jesus imediatamente estendeu a mão e disse em Mateus 14:31: Homem de pequena fé, por que duvidaste? A lição é clara. Quando nossos olhos estão fixos em Jesus, a fé prevalece. Quando focamos na tempestade, o medo toma o controle. A fé não significa ignorar a realidade dos desafios. Significa confiar em Deus no meio deles. É acreditar que Ele é maior que qualquer obstáculo, mais forte que qualquer oposição e fiel para cumprir suas promessas. Hebreus 11:1 define a fé como: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Escolher a fé acima do medo é uma decisão diária. É declarar: Deus, confio em Ti mesmo quando não vejo o resultado. Acredito que estás no controle, mesmo quando me sinto incerto. Quando soltamos o medo e nos agarramos à fé, abrimos a porta para Deus trabalhar poderosamente em nossas vidas. Então, quaisquer gigantes você esteja enfrentando hoje, sejam medos de fracasso, incerteza ou perda, lembre-se de que a fé é sua arma. Deixe Deus lidar com seus medos e deixe sua fé se elevar acima da tempestade, pois quando a fé lidera, o medo não tem lugar. Uma das maiores razões para deixar Deus lidar com os desafios em nossas vidas é sua fidelidade inabalável. Ao contrário das areias movediças, das promessas humanas, a fidelidade de Deus é eterna, constante e imutável. Ele nunca falhou e nunca falhará. Deuteronômio 7:9 declara: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Este versículo nos lembra que a fidelidade de Deus não é condicional às nossas circunstâncias. Ela está enraizada em sua natureza imutável. Mesmo quando a vida parece incerta, Deus permanece constante, cumprindo suas promessas e nos sustentando através de cada temporada. Pense nos israelitas vagando pelo deserto. Apesar de suas dúvidas, reclamações e infidelidade, Deus permaneceu fiel a eles. Ele providenciou maná do céu, água de uma rocha e uma coluna de nuvem e fogo para guiá-los. Sua fidelidade não dependia das ações deles, mas de sua aliança com eles. O mesmo é verdade para nós hoje. Lamentações 3:22-23 nos lembra belamente: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Todas as manhãs, a fidelidade de Deus nos encontra com novas misericórdias, equipando-nos para enfrentar o que está por vir. Considere também a história de Paulo: naufragado, espancado, preso e perseguido. Paulo enfrentou provações que teriam esmagado muitos. No entanto, ele nunca duvidou da fidelidade de Deus. Em 2 Timóteo 4:17-18, ele escreve: Mas o Senhor me assistiu e me deu forças, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A confiança de Paulo não estava em sua própria força, mas na fidelidade de Deus para vê-lo através. A fidelidade de Deus não significa que não enfrentaremos dificuldades. Significa que no meio de cada provação, podemos descansar seguros de que Ele está conosco
trabalhando para nosso bem e sua glória. Romanos 8:28 promete: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo quando a vida não faz sentido, sua fidelidade garante que cada momento faz parte de seu plano maior. Quando você coloca sua confiança na fidelidade de Deus, pode soltar a necessidade de controlar e deixar Ele assumir as rédeas. Seu histórico é perfeito. Ele nunca falhou com seu povo e nunca falhará. Seja o que for que você esteja enfrentando hoje, lembre-se de que Deus não te esqueceu. Ele é fiel para te carregar, prover para você e cumprir cada promessa que fez. Então, quando a vida parecer esmagadora, agarre-se à verdade de Salmos 36:5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as nuvens. Que essa verdade seja sua âncora. Deixe Deus lidar com seus desafios, pois Ele é fiel para te conduzir. Como encerramos esta poderosa jornada de reflexão e crescimento, quero deixar você com estes pensamentos finais. O crescimento espiritual não é um destino, é um processo contínuo e em evolução. Uma jornada que se desdobra com cada escolha que você faz, com cada dia que você caminha nesta terra. É sobre abraçar todo o espectro da sua experiência. Os momentos de alegria e os momentos de desafio, as reflexões silenciosas e o serviço ativo, a sabedoria que você ganha com o aprendizado e a força que você desenvolve com suas provações. Nunca esqueça que sua jornada espiritual é unicamente sua. Ela não será como a de mais ninguém. Terá seu próprio ritmo, seu próprio tempo e suas próprias lições. Haverá momentos de clareza onde o caminho parece claro e você pode ver o propósito divino se desdobrando diante de você. E haverá momentos de dúvida, quando a estrada à frente parece incerta e o peso do mundo parece pesado demais para carregar. Mas deixe-me te dizer isso. Esses momentos de incerteza, esses desafios, não são obstáculos. São oportunidades para um crescimento mais profundo, para uma conexão mais profunda com o divino e para uma compreensão mais profunda de quem você realmente é. Você é mais forte do que imagina. Você tem dentro de si o poder para superar qualquer dificuldade, para se elevar acima de qualquer desafio e para continuar avançando passo a passo. Quando a vida trouxer suas provações e tribulações, saiba que elas não são sinais de seu fracasso, mas convites para crescer, evoluir e transformar. Cada momento que você enfrenta com fé e coragem é um momento que te molda na pessoa que você está destinado a ser. Então, ao continuar sua jornada espiritual, leve essas 5 regras. Adote a oração e a meditação diária, pratique a autodisciplina, cultive um coração de serviço, busque sabedoria e conhecimento e construa relacionamentos fortes e viva-as com todo o seu coração. Essas regras não são apenas princípios a seguir, elas são o próprio sangue vital do crescimento espiritual. Elas te guiarão, te elevarão e te transformarão. Saiba que você nunca está sozinho nesta jornada. Há uma presença divina que caminha com você a cada passo do caminho, te guiando, te amando e te capacitando a alcançar novos patamares de maturidade espiritual. E, à medida que você cresce, você descobrirá que sua vida se torna um farol para os outros, uma luz que mostra o caminho, um testemunho do que é possível quando você se compromete com seu crescimento espiritual. Que esta jornada seja uma de transformação, que seja uma de propósito, de fé, de graça. Com cada dia que passa, com cada momento que você escolhe crescer, você está se tornando a pessoa que sempre foi destinado a ser. Continue avançando, continue acreditando e continue confiando no processo divino. Porque, meus amigos, o melhor ainda está por vir. O chamado para deixar Deus lidar com isso
não é apenas um convite, é uma declaração de confiança e rendição. É reconhecer que, embora não tenhamos todas as respostas ou soluções, servimos a um Deus que é mais que capaz. Sua sabedoria, seu tempo, sua fidelidade e seu poder são incomparáveis. E quando escolhemos soltar e confiar nele, entramos em um lugar de paz, confiança e esperança. A Bíblia está cheia de lembretes da capacidade de Deus de lidar com o impossível. Das vidas de Moisés, Davi e Esther, ao exemplo supremo de Jesus, vemos que a rendição não é um sinal de fraqueza, mas um ato de fé. Ao deixar Deus lidar com nossas lutas, abrimos a porta para Ele trabalhar de maneiras que nunca poderíamos ter imaginado. É em nossa rendição que Ele se mostra fiel, nos libertando não apenas das circunstâncias, mas para a sua vontade perfeita para nossas vidas. Então, seja o que for que você esteja enfrentando hoje, quaisquer desafios ou fardos você carregue, eu te encorajo a colocá-los diante de Deus. Confie em seu poder, descanse em sua paz e saiba que Ele está sempre trabalhando para seu bem. Solte o medo, solte o controle e deixe Deus lidar com isso. Suas promessas são verdadeiras, sua fidelidade é inabalável e seu amor nunca falhará. Quando você confia nele plenamente, descobrirá que não há lugar melhor para estar do que em suas mãos. Quando mergulhamos na mensagem poderosa de "Coloque tudo nas mãos de Deus", inspirada por Billy Graham, sentimos um chamado profundo que ressoa na alma, especialmente para nós, brasileiros, que carregamos no coração uma fé vibrante e uma conexão íntima com o divino. Essa mensagem não é apenas um convite à reflexão, mas um guia para transformar a maneira como enfrentamos os desafios da vida. Ao ouvir essas palavras, meu coração se encheu de uma mistura de esperança, gratidão e coragem. Vivemos em um país onde a alegria e a luta caminham lado a lado, onde o calor humano e a espiritualidade moldam nossas relações e nossas escolhas. Em meio à correria do dia a dia, às incertezas econômicas e aos dramas pessoais, é fácil sentir que precisamos carregar o mundo nas costas. Mas essa mensagem me lembrou que não estamos sozinhos. Deus, com sua sabedoria infinita, está pronto para tomar as rédeas quando nos rendemos a Ele. Foi como se uma luz se acendesse, mostrando que a verdadeira força não está em controlar tudo, mas em confiar naquele que tudo criou. O que mais me tocou foi a ideia de que rendição não é fraqueza. No Brasil, onde muitas vezes somos ensinados a dar um jeito em tudo, admitir que não temos todas as respostas pode parecer um passo atrás, mas Billy Graham nos ensina que é exatamente o oposto. É um salto de fé. Lembrei-me de momentos em minha própria vida, como quando enfrentei uma perda familiar ou uma dificuldade financeira. Naqueles dias, a preocupação pesava como uma âncora e eu tentava resolver tudo com minhas próprias mãos. Mas, quando parei para orar, quando entreguei meus medos e ansiedades a Deus, senti uma paz que não explicava. Não era que os problemas desaparecessem magicamente, mas minha perspectiva mudou. Percebi que Deus estava trabalhando nos bastidores, guiando-me para soluções que eu nem imaginava. Essa experiência me ensinou que a fé é como uma semente. Precisa ser regada diariamente, com oração, confiança e paciência. Outro ponto que ecoou profundamente foi a ênfase na paciência no tempo de Deus. No Brasil, somos um povo apaixonado que gosta de resultados rápidos, seja na festa que organizamos ou nos sonhos que perseguimos. Mas a mensagem de Graham me fez refletir sobre como o tempo divino é diferente. Lembrei-me da história de minha avó, uma mulher de fé inabalável que sempre dizia: "Deus nunca chega atrasado, meu filho." Ela enfrentou décadas de dificuldades, mas nunca deixou de confiar. Quando a vi,
colher bênçãos inesperadas, como a união da família ou a superação de uma doença, entendi que os atrasos de Deus são, na verdade, preparações. Essa lição me marcou. Esperar não é passividade, é uma forma ativa de fé. Hoje, aplico isso em minha vida ao lidar com frustrações no trabalho ou incertezas sobre o futuro. Em vez de me desesperar, oro e confio que Deus está alinhando tudo para o meu bem. A mensagem também destacou a importância da oração como uma conexão viva com Deus. No Brasil, a oração é parte de nossa cultura, seja nas novenas, nas missas ou nos cultos fervorosos. Mas, às vezes, caímos na armadilha de tratá-la como uma obrigação, em vez de um diálogo íntimo. Graham me fez repensar minha própria prática de oração. Comecei a reservar momentos do dia para falar com Deus, como se Ele estivesse sentado ao meu lado, compartilhando minhas alegrias e dores. Essa mudança trouxe uma nova profundidade à minha espiritualidade. Percebi que a oração não é apenas pedir, mas ouvir, e que nesse silêncio, Deus fala ao coração. Aplico isso agora ao enfrentar decisões difíceis. Antes de agir, oro, buscando clareza e paz. Além disso, a ideia de viver com propósito me inspirou a olhar para minha vida com mais intencionalidade. No Brasil, onde a comunidade é tão valorizada, entendi que meu propósito não é apenas pessoal, mas também está em servir aos outros. Comecei a me envolver mais em ações voluntárias na minha igreja e a ouvir com mais atenção as necessidades dos meus amigos e familiares. Cada pequeno ato de bondade, cada palavra de encorajamento, tornou-se uma forma de cumprir o chamado de Deus. Isso me trouxe uma alegria que o sucesso material nunca poderia oferecer. Por fim, a mensagem reforçou que Deus é fiel, mesmo quando não vemos o caminho à frente. No Brasil, onde enfrentamos desafios sociais e econômicos, essa certeza é um alento. Aprendi a praticar a gratidão mesmo nos dias difíceis, reconhecendo as pequenas provisões de Deus. Um dia de trabalho, um sorriso de um estranho, a força para continuar. Essa prática mudou minha mentalidade, ajudando-me a enxergar bênçãos onde antes via apenas lutas. As lições que tirei disso são claras e práticas. Primeiro, devo cultivar uma fé diária, regada por oração e confiança. Segundo, preciso abraçar a paciência, sabendo que o tempo de Deus é perfeito. Terceiro, devo viver com propósito, servindo aos outros e buscando a vontade divina. Quarto, devo substituir a preocupação por gratidão, confiando que Deus provê. E, finalmente, devo me render, não como um ato de derrota, mas de vitória, sabendo que nas mãos de Deus, minha vida encontra sentido. Essa mensagem é um lembrete de que, como brasileiros, nossa fé nos sustenta. Ela nos chama a viver com coragem, a confiar mesmo na tempestade e a acreditar que Deus está escrevendo uma história linda para cada um de nós. Aplicar essas lições significa escolher a paz em vez do medo, a esperança em vez do desespero e a rendição em vez do controle. É um convite para vivermos plenamente, sabendo que Deus nunca nos deixa sozinhos. E aí, o que achou dessa mensagem que toca o coração? Se ela te inspirou a confiar mais em Deus, deixe um like agora e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo. O que você vai entregar nas mãos de Deus hoje? Sua história pode abençoar outra pessoa. Vamos juntos nessa jornada de fé.